Muito bem, Estênio aqui, espero que você esteja bem. E hoje nós vamos falar, como nós costumamos falar todas as semanas, sobre o tempo. E eu vou te falar alguns erros que você pode estar cometendo e vou listar esses 7 principais erros. Mas antes de listar, eu vou usar como base este livro aqui. Momo e o Senhor do Tempo. Este livro aqui é um livro do Michael Ende. O Michael Ende é o mesmo autor daquele livro História Sem Fim, que talvez você já tenha visto o filme. E é um livro que eu li com meu filho a primeira vez, a escola pediu para ele ler e eu li com ele, porque, né, quando bota uma tartaruga na capa, que é um dos símbolos que eu acho mais incríveis por conta da consistência. Quando fala que é o Senhor do Tempo, eu falei, pô, Senhor do Tempo, quero ler esse negócio. E eu apaixonei no livro, peguei o livro para mim, entendeu? E eu ando estudando esse livro, e eu recomendo esse livro para todas as pessoas que são mentoradas por mim, todas as pessoas que querem melhorar a relação com o tempo, porque ele é uma ficção, não é um livro técnico. Até que, enfim, um livro sobre tempo que não é técnico. Porque todos os livros técnicos já existem, já foram feitos, eu estou criando o meu, e técnica a gente está cheio, mas agora a reflexão a gente tem pouco. As pessoas me procuram para técnica, mas a gente precisa refletir sobre as coisas. E eu quero usar esse livro porque na aula de hoje eu vou falar sobre os ladrões do tempo. Os erros que a gente comete são erros porque a gente cai na lábia desses ladrões de tempo, tá? E são vários. Eu listei 7, mas são vários. E no livro ele chama esses ladrões de tempo de os homens cinzentos. Eu estou falando aqui, nós vamos ler junto, tá bom? Do capítulo, da segunda parte, vai falar sobre os homens cinzentos. Eu não vou contar a história inteira do livro aqui, mas só para contextualizar, é uma cidade onde tem uma menininha, que é a Momo, e ela observa como as pessoas lidam com as coisas, né? Como que as pessoas lidam com elas mesmas, como que elas lidam com os outros e como que elas lidam com as coisas materiais, com os bens materiais. E nesse contexto todo de uma cidade caótica, cheia de atribulações, tarará, existem os homens cinzentos. E esses homens cinzentos são homens que têm propostas indecentes em relação ao tempo das pessoas. Basicamente, o que eles fazem? Eu, inclusive, acho que aquele filme O Preço da Manhã foi inspirado nesse livro. Sabe, com o Justin Timberlake, que ele bota na mão assim e tal, acho que foi inspirado nesse livro. O que eles fazem? Eles propõem dinheiro para as pessoas em troca da vida delas, né? Em troca das relações, em troca de felicidade. Então eles vão tirando essas coisas, vão depositando, e eles falam o seguinte: olha, eu te dou mais vida, mais tempo de vida, se você me der esse relacionamento que você tem, você não vai ter mais ele. E aí você vai conseguir depositar na Caixa Econômica de Tempo. Isso é muito legal. Caixa Econômica de Tempo, eu dou o tempo para esse homem cinzento, pessoas de terno e tal, que vêm com essas promessas. E ele diz o seguinte: olha, quando a sua vida estiver no fim, você retira esse tempo que você guardou nessa Caixa Econômica. Esse é o contexto, tá bom? Agora deixa eu ler essa parte. É importante que a gente leia esta parte. Capítulo 6. A conta está errada, mas dá certo. Existe um mistério muito grande que, no entanto, faz parte do dia a dia. Todos os seres humanos participam dele. Embora muitos poucos reflitam sobre ele, a maioria simplesmente o aceita, sem mais indagações. Esse mistério é o tempo. Existem calendários e relógios que o medem, mas significam pouco, ou mesmo nada, porque todos nós sabemos que uma hora às vezes parece uma eternidade, e outras passa como um relâmpago, dependendo do que acontece nessa hora. Um exemplo muito bom disso aqui é o seguinte, cara, uma hora que você está com seus amigos se divertindo e conversando passa rápido, uma hora na esteira parece que é o dia inteiro que você está lá na esteira, né? O tempo é relativo, Einstein já dizia isso. Tempo é vida, e a vida mora no coração. Olha isso, gente, tempo é vida. Calma que eu vou continuar. Tempo não é dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro você recupera, o tempo não. A lábia que esses homens cinzentos contavam para as pessoas era a seguinte: olha, você vai guardar o seu tempo e quando você precisar você vai lá e saca o tempo para usar. Só que isso não existe. O tempo que passou não volta mais. Simples assim.
Inclusive tem um enigma nesse livro que depois eu vou ler para você. Continuando aqui. Tempo é vida e a vida mora no coração. Ninguém sabia disso melhor que os homens cinzentos. Ninguém sabia como eles o valor de 1 hora, 1 minuto ou até 1 segundo. Importante dizer aqui, na história, os homens cinzentos eles são munidos por tempo. Então eles vivem a partir do tempo dos outros. Se eles perdem o tempo dos outros, eles morrem. Eles viram pó, né? Claro que tinham sua maneira própria de entender o tempo, os homens cinzentos, assim como a sanguessuga tem sua maneira própria de entender o sangue, sacou? De novo, os homens cinzentos tinham uma maneira própria de entender o tempo, assim como a sanguessuga tem uma maneira própria de entender o sangue. E eles agiam de acordo com essa maneira de entender. Tinham seus próprios planos para o tempo das pessoas. Eram planos a longo prazo, cuidadosamente preparados. O principal era que ninguém percebesse suas atividades. Esse livro é muito bom. Em uma página a gente descobre como é que a gente está lidando com o nosso tempo. Cara, eles tinham seus próprios planos e o principal era que ninguém percebesse as suas atividades. Nós estamos vivendo no caos. Nós estamos vivendo uma situação onde existe um excesso de coisas. E nesse excesso de coisas a gente vai cometendo erros. Esses erros são vilões. São coisas que vão tirando o nosso tempo. Tempo esse que não volta. Percebe? Então, o que eu vou começar a falar a partir de agora é para você que é profissional, para você que é autônomo, para você que é empresário. Todos esses erros são cometidos por todas as pessoas. Não é para um grupo específico de pessoa. É para geral, galera. É para geral. Então vamos ao nosso mapa mental, que hoje está diferente, só tem 2 itens, olha que beleza. Vamos evoluindo aqui na nossa história e prometo na próxima aula trazer novidades para vocês, beleza? Vamos lá. Principais erros, são 7, tá bom? Listei 7. O primeiro erro é depender da sua memória. Por que que é um erro? Porque se a gente tentar guardar tudo na memória, a gente vai perder tempo tentando lembrar. A gente vai esquecer, vai gerar retrabalho. Então, para esse erro, como é que a gente faz? Esvazia a nossa mente. Esse erro ele acontece porque a gente acha que é capaz de armazenar um monte de coisa na nossa mente. Mas fato é, Daniel Levitin descobriu, um neurocientista, que nós só somos capazes de guardar 4 memórias simultâneas na nossa mente. E a coisa vai e vem, a coisa vai e vem, a coisa vai e vem. Então, dependendo da memória, é um erro que rouba o seu tempo. Depois, listar tarefas sem definir a prioridade e o contexto dela. Listar tarefas genéricas. Quando nós temos uma lista de tarefas que não nos ajuda, nós perdemos tempo com isso, percebe? Cara, isso aqui tem muito a ver com produtividade estratégica, quando eu falo na tríade das escolhas conscientes. Cara, não adianta só saber fazer só o que você tem para fazer. Precisa estar muito claro o como, o quando, a especificidade, inclusive para esvaziar a sua mente. Então, isso é um erro. Terceiro erro, dizer sim para tudo sem avaliar o impacto e a urgência. Já falei em outro vídeo aqui. Se você diz sim para tudo, você está dizendo não para os seus objetivos, para as suas metas. Provavelmente pode estar atrelado a algum medo, pode estar atrelado a alguma crença limitante que você tem em relação a um não, dizer não para as pessoas, se indispor e assim por diante. É um ladrão de tempo, porque quando eu digo sim para alguém, eu estou automaticamente dizendo não para alguma outra coisa. Quando eu escolho fazer algo, eu desescolho outra. Então, tudo que a gente faz, absolutamente, está no espaço-tempo. Então não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, até dá, mas não é tão produtivo, tão eficiente. Então, quando eu digo tudo sem avaliar, eu me sobrecarrego. Quando eu me sobrecarrego, eu diminuo a qualidade. E quando eu diminuo a qualidade, eu perco tempo, porque eu tenho que refazer. Quarto erro, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que é proveniente do terceiro, né? Se eu digo tudo, eu me sobrecarrego. Se eu sobrecarrego, eu acho que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu já falei sobre multitarefa aqui. Então, a gente sabe que multitarefa é possível, mas não é bom, né? Não é viável. Então, é um ladrão de tempo tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E esse é um erro grave, porque é contraintuitivo, né? Se a gente vai lá e faz o nosso backlog inteligente e lista tudo, a gente fala, cara, como é que eu vou dar conta dessas 31 atividades? Pois é, só testando que você vai ver como você vai dar conta se fizer uma de cada vez. Se fizer todas ao mesmo tempo, não vai dar certo.
Quinto erro, falta de planejamento diário e semanal. O mentorado meu estava falando hoje para mim, cara, uma coisa que eu estou falhando muito é no meu planejamento semanal. E o maior erro é achar que você está falhando só no planejamento semanal. Eu falei para ele assim, ele falou, cara, eu gasto muito tempo fazendo planejamento semanal. E aí, o que acontece? Durante a semana as coisas vão mudando muito. Então eu falei para ele o seguinte, olha, você deve fazer o planejamento semanal, eu faço às sextas-feiras, mas você tem que, é mais importante que o semanal, fazer o planejamento diário. Planejamento diário você faz um dia antes. Quando você faz o planejamento diário, o seu planejamento semanal já basicamente está pronto e você gasta muito menos tempo. Então, quando falta planejamento diário, falta um bom planejamento semanal. Não tente começar por um planejamento semanal sem ter um planejamento diário antes. O diário é simples, olha para suas atividades, olha para sua agenda, vê o que dá para fazer, o que não dá, renegocia, antecipa e procrastina de propósito. É assim que você faz planejamento, ajustando, sendo flexível, não sendo rígido. Beleza? O sexto erro, deixar todas as notificações ligadas. Parece uma coisa meio idiota isso, mas é verdade. Até uma mentorada minha, outro dia ela estava falando, eu perguntei para ela, cara, como é que está a sua organização atualmente? Como é que você lida? Aí ela fez uma cara meio sem graça, assim, falou, cara, hoje eu tô trabalhando com 2 telas. Eu falei, não tem problema. Como é que você lida com essas coisas? Aí ela falou, cara, eu vou fazendo as coisas conforme vão chegando e aí vou executando ali. O dia inteiro ocupado, o dia inteiro com uma sensação falsa de produtividade, mas na prática não é produtivo, né? Na prática é totalmente improdutivo. Então, desliga as notificações de grupo, desliga as notificações de e-mail, desligue tudo. Não são as notificações que mandam quando você vê, você define quando você vê, você se organiza para isso. Você cria momentos para olhar seu e-mail, momentos para olhar seu WhatsApp, momentos para olhar o seu Teams. Não more nessas aplicações, porque elas roubam totalmente seu tempo de foco, de trabalho profundo, de trabalho que tem relevância efetivamente. E o sétimo erro, a gente podia ficar o dia inteiro aqui, é ignorar a pausa. Cara, esse deve ser um dos maiores erros. A gente acha que quando ignora a pausa, a gente está ganhando tempo. Existe uma busca muito grande por ganho de tempo. E o ganho de tempo, ele é, de novo, também contra-intuitivo. Porque quando a gente não pausa, a gente está drenando a nossa energia. E quando a gente não tem energia, segundo até o próprio envolvimento total do Tony Schwartz e do Jim Lower, e que eu leio como equilíbrio integral dentro da tríade das escolhas conscientes, a gente vai drenando a nossa energia e não conseguindo entregar as coisas que a gente tem que entregar na melhor forma possível. E aqui vem uma coisa interessante que tá rolando por aí, que é a tal da economia da aura. Não sei se você já ouviu falar disso, mas basicamente a economia da aura diz o seguinte, que a atenção é um recurso limitado, então agora como que o mundo está vivendo? Está vivendo que, peraí, a gente precisa colocar mais atenção nas coisas. Para colocar mais atenção nas coisas, a gente precisa de uma energia mental em dia. Se eu não tiver energia mental em dia, eu não consigo colocar atenção nas coisas. Então é interessante isso que o Herbert Simon fala, né? Uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção. O que a gente está vivendo hoje? Caos. Caos. Muita informação. A gente está na economia da atenção. Então como é que a gente faz para lidar com isso? A gente precisa retomar a nossa atenção. Beleza? Como? 3 passos. 3 passos muito simples, mas que levam tempo e precisam da sua dedicação. Isso aqui você vai lá e fazer. Tem que fazer, senão não vai dar certo. Beleza? Quais são esses passos? Essa aula é uma aula muito direta ao ponto, cara. Não vou ficar enrolando sua vida, não. Primeiro, criar um backlog inteligente para visualizar todas as suas tarefas e tomar decisões conscientes. O que é um backlog? É um grande sistema onde você tem projetos, tarefas e prazos. Eu já ensinei como faz isso, a gente já fez aqui juntos. É importante que você crie esse backlog, que você tenha atualizado esse backlog o tempo inteiro. Segundo, definir blocos de tempo para cada tipo de atividade. Quais são as atividades? Atividades fáceis, já falamos sobre isso, né? Atividades médias e atividades difíceis. Atividades fáceis, follow-ups, e-mails que você tem que responder, cobranças em geral. Atividades médias, coisas que você sabe fazer e já fez, cortou aqui, e já fez muitas vezes. E aí, por isso, você sabe quanto tempo, peraí que eu estou olhando a tela aqui, quanto tempo você leva para fazer. E atividades difíceis, atividades complexas e novas, muitas vezes, não sabe quanto tempo leva. Você tem também aqui dentro
compromissos / reuniões. Então você precisa olhar a sua agenda e o seu backlog e definir blocos de tempo para cada coisa. Você tem aqui também e-mails e mensageiros. Quando eu vou olhar? Quais momentos eu vou olhar? Então, bloco de tempo é planejamento, bloco de tempo é foco. Você precisa disso. E o passo 3 é revisar a ordem do dia diariamente, conforme ajustar, conforme a necessidade, tarefas e compromissos. É o que eu falei, é o planejamento diário. Planejamento diário. O que é a ordem do dia? Ordem do dia. Ordem do dia é a sua lista de atividades puxada automaticamente do seu backlog de vida. Então você tem o backlog de vida, que tem os prazos, no dia seguinte já tem lá tudo certinho, vai aparecer no seu planejado, quando aparece no seu planejado você vai lá e executa. Simples assim. Aí você vai revisando com o quê? Com a sua agenda. Então eu tenho o planejamento diário, olho para a minha agenda, vejo quais são as reuniões que eu tenho e primeiro eu remarco as reuniões comigo. Depois as reuniões com o meu time. E depois as reuniões com o externo. Por quê? Porque o impacto é do menor para o maior. Se eu remarco uma reunião com o externo, o impacto é maior. Se eu remarco uma reunião comigo, o impacto no curto prazo é menor. Então eu vou ajustando o meu planejamento diário com a minha agenda. Cara, tudo isso faz parte de um método, né? Você sabe já. Se você estiver interessado em olhar para a sua rotina e aprender o método, eu vou te dar o passo 3 aqui. Clicar no link da descrição, onde você tem duas opções desse vídeo, tá bom? Você tem duas opções. Primeira opção é fazer uma sessão individual de 45 minutos, gratuita comigo, para diagnosticar sua rotina. Rotina, né? Rotina. Segunda opção, então aqui é a opção 1. Ih, rapaz, o que eu fiz aqui? Então essa aqui é a opção. Segunda opção. Fazer sua aplicação na mentoria Kairos. O link está na descrição. Fazendo a sua aplicação na mentoria Kairos, eu e minha equipe a gente vai avaliar, vai falar com você para ver se é o seu momento para entrar. E se for o seu momento, eu te conduzo ao longo de 5 sessões, mais todo o acompanhamento que a gente tem para poder te ajudar a organizar a sua vida, para você conseguir ter mais tempo. Beleza? Então, o que eu recomendo que você faça? Primeira coisa, compre este livro, Momo, o Senhor do Tempo. Leia este livro. Ah, Estênio, mas eu não tenho tempo para ler. Vamos lá. Aula de leitura número 31. Quantas páginas tem o livro? O livro tem 264 páginas. Vamos fazer conta aqui. 264 páginas. Você vai ler 20 minutos por dia. 20 minutos por dia são 10 páginas por dia. 264 dividido por 10. Você precisa de 26 dias para ler este livro e aprender muito sobre como lidar com o tempo. Porque não é sobre a técnica. Essa é a nossa aula 16. Em todas as aulas eu te ensinei alguma técnica. Nessa aula eu te falei erros e algumas técnicas para você deixar de cometer esses erros. Mas eu venho falando muito sobre técnica. E talvez a partir de agora esse canal tenda a mudar um pouco a abordagem sobre o tempo. Vamos falar um pouco mais sobre algumas reflexões. Quem sabe, por que não, a gente fazer algumas sequências sobre este livro, ou uma sequência inteira. Vou reler esse livro também, pronto, já li 2 vezes, vou ler a terceira. Porque vale a pena a gente olhar para o tempo de uma forma diferente. A gente olhar para o tempo com mais consciência e menos sobre vamos ajustar os nossos cronogramas. A técnica é importante. Então lembra que eu tenho direcionais conscientes, eu tenho equilíbrio integral e eu tenho a produtividade estratégica onde eu uso as técnicas. Só que o equilíbrio integral e a direcional consciente é sobre isso aqui. Então leia este livro, converse comigo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam também ler esse livro e conhecer essas ideias. Porque, como disse aqui, como disse aqui no capítulo 6, tempo é vida e a vida mora no coração. Para finalizar, eu quero ler um enigma. Esse livro tem um enigma. O enigma é o seguinte, na
Na história, a Momo encontra uma tartaruga que vai levar a Momo até o Senhor do Tempo, aquele que sabe tudo sobre o tempo. E aí a tartaruga, né, que acompanha Momo, ela diz o seguinte, olha, moram numa casa 3 parentes, ou melhor, 3 irmãos diferentes, mas cada um se parece com os outros 2. O primeiro não está, só vai chegar depois. O segundo não está, já foi embora. Só o terceiro está em casa agora. Sem ele não haveria os outros no mundo. E ele existe porque o primeiro vira o segundo. Se você olhar bem, não vai ver o terceiro. Só vai enxergar o segundo ou o primeiro. Então me diga, serão os 3 apenas um? Ou serão 2 ou até nenhum? Esses senhores são os 3 governantes de um mesmo reino, dos mais importantes. E que é eles mesmos além do mais. Dentro desse reino, eles são todos iguais. O primeiro não está e só vai chegar depois, é o futuro. E o segundo não está, já foi embora, é o passado. Quem é o terceiro? O terceiro é o único que está em casa, é o menor dos 3. E sem ele, nenhum dos outros 2 existiriam. O terceiro é o presente, é o tempo oportuno, é Kairos. É o momento, é o agora. É a única coisa que você controla. O que você está fazendo agora com o seu tempo? Como você está tocando e como você está lidando com as escolhas da sua vida? Pensa nisso e a gente se vê na próxima aula. Fica com Deus. Um grande abraço.